Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Ai, ai, ai. E aí, nesse meio tempo, a impaciência dos israelitas no Monte Sinai os levou até uma péssima ideia. Essa péssima ideia foi a impaciência, foi a natureza humana, foi o não querer se aproximar de Deus, foi o não querer subir junto ao monte, foi não querer estar perto de Deus, ainda que a aparência fosse uma aparência de fogo consumidor. Eles não quiseram e tiveram uma péssima ideia. Uma péssima ideia. E essa péssima ideia os conduziu a quebrar uma aliança, os conduziu a ferir gravemente o coração de Deus, os conduziu a uma condenação. Entende? Os conduziu a reverenciar e a adorar algo que foi uma criação da sua própria imaginação e que não era real. Os conduziu a desenvolver um comportamento imoral, idólatra e adúltero, porque a idolatria é como se fosse um adultério. E nesse meio tempo, na hora que Arão clama lá embaixo e fala: amanhã será festa ao Senhor, eu creio no meu coração que Arão estava pedindo socorro. Tanto é que Deus para tudo lá no alto do monte. Depois você lê o capítulo, tá? Deus para tudo lá no alto do monte e fala: Moisés, 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 desce, desce agora, desce correndo, pois o povo que você libertou do Egito se corrompeu muito fácil. Se corrompeu com muita facilidade. O povo se corrompeu, Moisés. Desce rapidamente. O povo rapidamente se desviou do caminho que eu ordenei para eles. Eles fizeram para si, Moisés, um bezerro de ouro, e eles têm adorado e sacrificado a ele. Eles estão dizendo: este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E aí, Moisés, como quem não está acreditando nas palavras que está ouvindo, porque eu imagino o coração de Moisés: mas já, a gente acabou de subir, Deus. Eles estavam festejando, celebrando há pouco tempo que eu estava subindo para encontrar com o Senhor. Como que o povo que ficou lá no pé do monte já se corrompeu, já perdeu a estribeira, já está adulterando, já está quebrando a lei, já está quebrando a aliança? Como? Eu acho que Moisés não deve ter acreditado. E aí Deus chega para Moisés e fala: desce rápido, desce rápido, desce rápido. E aí Moisés desce, né? Aí Moisés desce. Eu imagino, gente, eu imagino aquele homem manso, que a Bíblia relata que Moisés era manso. Nesse momento, Moisés, ele perdeu também a sua mansidão. Ele perdeu a sua mansidão. E ele começa a descer com as tábuas da lei. Imagino eu que eram pesadas. Imagino eu que ele demorou, porque em condições normais se demora pelo menos 3 horas para descer do monte. Então eu acredito que ele demorou muito mais do que isso para descer do monte. E a Bíblia relata que no meio do caminho, ele descendo pelo monte, no meio do caminho ele se encontra com Josué. Ele se encontra com Josué, né? O nosso Josué, nosso bravo guerreiro Josué, nosso comandante Josué. Ele não perde nada, né? Ele não perde o fio da meada de nada, esse Josué. Que cara sensacional. Moisés se encontra no meio do monte, descendo, ele se encontra com Josué, e Josué começa a escutar barulhos lá embaixo no acampamento e acha
quer alguma coisa, Moisés fala, não, Josué, eles já se corromperam. Aí eu imagino Josué também. Josué fala, não é possível. Não é possível, né? Desce Moisés de Josué. Quando Moisés avista o acampamento e vê aquela estapafúrdia, e vê o povo dançando, e tambores, e adorando, e queimando sacrifícios, e aquela coisa toda, ele desce justamente zangado. E zangado justamente. E justamente zangado, ele quebra as tábuas da lei, como testemunha daquilo que o povo acabou de fazer. Como testemunha daquilo que o povo tinha acabado de fazer. E eu acredito que o coração daquele homem deve ter se rasgado, né, gente? Deve ter se dissolvido, desmanchado em ver aquilo. Porque agora você imagine você. Deixa eu contar algo. Aqui em Israel, nós tivemos um momento. Nós temos vários momentos lindos, vários momentos incríveis, vários momentos em que Deus fala poderosamente. Mas agora, nessa última caravana, aconteceu algo tão extraordinário. Nós sempre fazemos um passeio de barco pelo Mar da Galileia. E sempre, todos os passeios de barco do Mar da Galileia, eles são cheios de unção, cheios de poder. Mas esse específico agora que nós fizemos na semana passada, foi na quinta-feira passada, foi na sexta-feira passada, esse marcou demais. Porque foi uma presença de Deus tão absurda no bom sentido, né? Foi uma presença de Deus tão robusta, foi uma presença de Deus tão marcante, foi uma presença de Deus tão forte, tão sentida por todos, que até o piloto do barco se abraçou comigo e falou: que presença é essa aqui? Ele falou para mim: I don't want to go back. Eu não quero voltar. I want to stay here. Eu quero ficar aqui. The presence here is so huge that I can't feel myself. A presença de Deus é tão grande que eu não consigo conter dentro de mim mesmo, não consigo sentir a mim mesmo. Essas foram as palavras, eu estou traduzindo diretamente do inglês que ele falou para mim. E ele é um piloto do barco, comandante do barco, que está acostumado a todos os dias fazer dezenas de traslados com grupos ali no Mar da Galileia. Mas a presença de Deus ali foi tão forte que ele não queria voltar. Ele não conseguia sentir a si mesmo. Ele estava impactado com tudo o que estava acontecendo ali. Estava super impactado com tudo o que estava acontecendo ali. Enfim. E aí, não era só ele, nenhuma das pessoas que estavam ali naquele barco, incluindo a equipe do próprio barco, queriam sair, queriam voltar para a terra, queriam colocar seus pés em terra. Ninguém queria deixar a presença. Eu quero que você sinta aí onde você está agora, a presença do Eterno sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estar com a presença de Deus no nosso redor é algo indescritível. E Moisés estava com a presença de Deus. Agora imagina, quando ele chega ali e ele se depara com uma orgia espiritual tão terrível. Ele sai das nuvens com o Eterno e ele chega para a terra, mas uma terra altamente corrompida. E é onde ele quebra violentamente as tábuas como testemunho. Você consegue me compreender? Você consegue me compreender?
aonde eu estou? E aí Moisés compreende claramente, ele compreende com muita clareza a gravidade do pecado do povo. Ele compreende com clareza e ele fala com Deus. Ele deve ter imaginado. Eu vi a ponderação de um estudioso das Escrituras sobre esse tema e eu achei que ele ponderou muito bem. Ele deve ter olhado assim e falado: não vai ter sacrifício de animal nenhum que vai resolver, que vai cobrir esse pecado do povo. Não existe sacrifício de animal nenhum que vai cobrir esse pecado do povo. Por mais que se sacrifique, por mais que se sacrifique para que o sangue cubra esse pecado do povo, não vai ter. Então ele já sabia que Deus ia dar um veredito para esse povo. Ele já sabia. Porque ele sabia no coração dele que não existia nada que fosse suficiente para cobrir diante de Deus o que o povo fez ali. Mediante a gravidade da situação. Eles lá no monte, Deus tratando de se aproximar do povo, Deus tratando de encontrar soluções para o povo, Deus tratando, crescendo a sua glória, da forma poderosa que ele desceu, e o povo lá embaixo se corrompendo. Uau! Eu me arrepio. Uau, que coisa! Então Moisés pega e fala para Deus, né? Moisés chega para Deus e fala assim: olha, Deus perdoa o pecado desse povo. Moisés tenta intermediar. Deus perdoa o pecado desse povo. E Deus, já que não tem nada que justifique, se o Senhor riscar eles, risca a mim também. Se o Senhor acabar com eles, acabe comigo também. Eu me entrego como sacrifício por eles. Porque pode ser que Moisés entendeu a gravidade tão grande do pecado, entendeu que não haveria animal nenhum suficiente para ser sacrificado pelo povo, mas Moisés não queria que esse povo se apartasse de Deus. E ele fala para Deus: então sacrifica a mim mesmo. Sacrifica a mim mesmo, porque não vai ter nada suficiente para apaziguar a tua ira em relação ao povo que se desviou, que se corrompeu tão rapidamente e tão facilmente. Mas Deus, sabendo que o sangue de Moisés não teria poder, não seria suficiente, Deus nega. Ele fala não. Deus nega e fala não. Não, Moisés. Eles vão ter que arcar com as consequências do seu pecado. E é incrível a simbologia de Moisés, como ele se parece com Jesus. Porque nós vemos no nascimento de Moisés a tentativa de assassinato, a tentativa de extermínio, né, de uma nação, através do assassinato dos recém-nascidos homens. Assim como na época de Jesus, a gente vê de novo uma tentativa de extermínio da nação através do assassinato dos meninos até 2 anos de idade. E a gente vê Jesus na cruz, olhando para os pecadores que estavam o crucificando, e ele fala para o Pai: olha, Pai, perdoa, porque eles não são do que eles estão fazendo. Eles não têm noção do que é estar diante da tua graça, eles não têm noção da tua misericórdia, eles não têm noção da tua unção, eles não têm noção de nada. Então perdoa eles, Deus. Jesus diante do Pai falando, assim como Moisés diante do Pai falando: perdoa esse povo. Eles não têm noção de como é bom aquele momento que nós estávamos juntos lá no alto do monte. Se eles soubessem, Deus, como isso é, eles jamais se corromperiam. Deus fala não para Moisés, mas Deus fala sim para Jesus. O sangue de Moisés não teria poder, mas o sangue de Jesus teve. O sangue de Jesus teve poder de perdoar todos os pecados e de nos aproximar, de nos levar para o alto do monte, para juntinho e perto de Deus, assim como Moisés estava. Glória a Deus por isso.
Você pode dizer aí, glória a Deus? Glória a Deus por isso. Mas a história de Moisés nos dá grandes lições. Porque Deus fala para Moisés não. E Deus deixa com que o povo que pecou contra ele sofra as consequências do seu pecado. E todas as pessoas, se você for ler o texto logo em seguida, Deus ordena que essas pessoas sejam eliminadas. E Deus dá ordem para as pessoas do povo de Israel que não compactuaram com essas ações de criar um bezerro de ouro. Deus coloca na mão de cada um deles uma espada e fala: agora vocês vão, e vocês vão ter que exterminar do meio de vocês todos, sem exceção, todos que se corromperam e que contaminaram o meu arraial e que pecaram gravemente contra mim. E eles saem, e todas as pessoas foram encontradas e foram eliminadas da nação de Israel. Agora eu quero compartilhar com vocês as 4 lições que eu tiro desse texto para que você possa aplicar na sua vida, né? Primeiro, cuidado com a natureza humana. Muito cuidado com a natureza humana. Nem tudo é do diabo, gente. Nem tudo é de Satanás. Nem tudo é do inferno. Muito cuidado com a natureza humana. Muitas vezes a impaciência, orgulho, decisão errada, faz você buscar aquilo que vai te matar. Pegou essa? Nem tudo do diabo. Às vezes as pessoas falam assim: se o diabo não tivesse feito aquele laço, eu não tinha caído. Isso aqui é coisa do inimigo. Aquilo ali foi Satanás que fez aquela, como fala? Foi Satanás que fez aquela armadilha e eu caí nela. Nunca é você. Sempre é culpa do inimigo. Nunca é porque você não teve discernimento. Nunca é porque você não estudou a Bíblia. Nunca é porque você não está alinhado aos céus, mas a culpa é do inimigo. Nem tudo ponha na conta dele. Muitas coisas é falta de estudo bíblico, falta de querer estar com Deus, falta de gastar tempo com Deus, falta de aprender da palavra de Deus. Segunda, saiba que toda decisão tem consequências. Toda decisão tem consequências. Então, cuide muito bem da direção que você toma para sua vida. Porque aquilo que você decide hoje vai impactar não apenas no seu amanhã, não apenas na sua próxima semana, mas vai impactar nos seus próximos anos. Então, tome a decisão certa. Como tomar a decisão certa? Esteja alinhada, afiada ao Espírito Santo de Deus e à palavra dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa, hein? Deixa eu te contar um negócio. O Espírito Santo de Deus não vai te lembrar daquilo que você não estudou, não. Vem aí a puxão de orelha, hein? O Espírito Santo de Deus, ele não vai te lembrar de coisas que você não estudou. Ele não vai descer do céu a Bíblia e colocar na sua cabecinha, não. Ele não vai descer com os conselhos bíblicos e colocar no seu coração, não. O Espírito Santo de Deus vai te lembrar daquilo que você estudou. Ele vai te lembrar daquilo que você gastou tempo, dedicação para aprender. Viu? Fechou? Terceiro, aguarde pelo mover de Deus. Tenha paciência e aguarde pelo mover de Deus. Ele vai acontecer. Ainda que não da maneira que você espera. Ainda que seja com um monte fumegando, pegando fogo, pedra rolando lá de cima, língua como de fogo, mas o mover de Deus vai acontecer. Aguarde por ele. E quarto, não menos importante, mas muito importante. Quando Deus te chamar para o topo do monte, não rejeite.
Quando Deus te chamar para o cume do monte, não fique no pé desse monte. Não ache, nunca acredite que o raso é bom para você. Nunca aceite o menos. Nunca aceite ficar no raso. Suba no monte com Deus. Quando Ele te chamar para aprender, para estudar, para estar com Ele, para estar perto, não tenha medo daquilo que pode parecer desafio, daquilo que pode parecer difícil, de pedras rolando sobre o monte que podem te atingir, não vão te atingir. Quando Deus te convidar para estar com Ele, esteja. Não fique ali só no raso. Eu fico só vendo pessoas quando eu faço jornadas. Faço jornadas lindas, maravilhosas, profundas, poderosas. Aí eu chamo as pessoas, vem fazer o curso comigo, vem aprender mais. Você sabe o que a maioria das pessoas falam para mim? O que eu já aprendi aqui tá ótimo. Sério, gente, sério. A maioria das pessoas falam para mim, o que eu já aprendi tá bom demais, imagina. Nunca que eu vi nada como isso que você me ensinou. Nunca. Tem 20 anos que eu estudo Bíblia. Tem 20 anos que eu vou à igreja. Tem 10 anos, tem 5 anos. Eu nunca vi o que eu vi na jornada. Tá bom demais. Cuidado. Cuidado. Nós vamos ter uma próxima jornada agora no próximo mês. Eu não quero ver você falando isso quando eu te convidar para ir mais profundo comigo, entrar para dentro da 4ª dimensão da Bíblia comigo, para que você possa fluir ainda mais, para que você possa desfrutar ainda mais. Eu não quero ver você falando, aqui na jornada tá bom demais, já aprendi muito na jornada. Fica lá no pé do monte, fica lá no pé do monte. Você vai ver o que vai acontecer. No pé do monte, você não está. A presença de Deus está mais longe. Você precisa subir. A Bíblia fala aqui. Deixa eu tomar água. A Bíblia fala que o reino de Deus é alcançado por esforço e violência. Viu? A Bíblia fala que o reino de Deus é alcançado por esforço e violência. Enquanto você ficar no pé do monte, no raso, quem está subindo vai subir cada vez mais. E quem está no raso tem a tendência de morrer.